partir de agora, Patrulha do Consumidor. Está conosco aqui a Enéia. Bem-vinda, Enéia. Obrigada. Ela foi a um dentista no ano passado para fazer implantes dentários. Pagou R$ 5.500, investindo na saúde. Mas o combinado não foi cumprido e ela não conseguiu implantar todos os dentes que queria. Veja a história. A recepcionista Enéia de Araújo procurou o Patrulha do Consumidor porque pagou R$ 5.500 por um tratamento dentário iniciado em setembro do ano passado. Ele já pediu R$ 1.000 de adiantamento, na época eu nem estava com dinheiro na mão. Falei adiantamento com o meu patrão, ele me adiantou, ele acabou que fez esse implante no dia 26 de setembro de 2012. Fez 2 implantes. Aí ele já pediu mais 2 cheques. Enéia, para fazer os 2 outros implantes, você tem que me dar mais 2 cheques de R$ 500. Eu fui, falei com a esposa do meu patrão, ele me emprestou e eu dei. Aí quando foi em janeiro, isso ele já marcava para fazer, não fazia. Ele acabou que fez mais 2 implantes. Foi 2 em setembro e 2 em janeiro. Quando foi em fevereiro, eu voltei lá, que já era para moldar os 2 primeiros dentes que foi feito em setembro. Aí chegou e falou, Enéia, tá bom, só que você já tem que me adiantar mais 2 cheques, que é para me dar pro protético. Porque aí já passo para ele já adianta e já faz logo os seus dentes. Aí tudo bem, eu fui lá, falei de novo com a minha patroa, que ela sempre me emprestou mais 2 cheques, 500 cada um. Depois de um tempo, a recepcionista percebeu que o profissional agia de forma diferente. Ele ficava sempre pressionando. O dinheiro é em primeiro lugar para ele, sempre pressionando. Sempre tinha que ter o dinheiro, o trabalho nada. Eu chegava lá, ele colocava a massinha para morder, ficava me enrolando, tirava molde, aí marcava a semana seguinte de novo. Eu fui umas 10 vezes assim, aí chegava lá, nada. Só para enrolar, para passar o tempo. Deu o mês de julho, já estava na hora de fazer mais os 2 dentes. Que eram os 2 de janeiro que eu tinha feito a cirurgia. E nada. Chegou em junho, ele chegou e falou, Enéia, você tem que me dar mais 2 cheques, porque eu já passo por protético, os outros 2 dentes já estão prontos. Como já está na hora de pôr os 4, é melhor de fazer junto, que fica tudo de uma cor só. Nesse dia, minha patroa estava viajando, eu falei com o meu vizinho, ele me emprestou 2 folhas de cheque, aí passei os 2 cheques e tal, e aí até hoje. Eu desisti da minha faculdade, que era o meu sonho, né? Que era, não é ainda, né? Que esse ano, com a fé em Deus, eu vou conseguir para pagar esse dentista. Foi com muito sacrifício mesmo. Diante da situação, Enéia quer a devolução de uma parte do dinheiro. O tratamento todo ficou 5.500. 3.500 foi a cirurgia que ele fez, 4 implantes. Que isso, até isso ele me enrolou, mas acabou que fez. Tá normal, os 4 implantes com cicatrizador, beleza. Agora, o que ele tá me devendo mesmo é R$ 2.000, que são as 4 coroas que ele prometeu, que são os dentes, né? Até hoje nada, né? Não dá, né? R$ 2.000 é dinheiro, não dá pra ficar sem dinheiro, sem trabalho e sem dente ainda não dá, né? Não dá. A coisa tá feia, né? Sem dinheiro, sem trabalho e sem os dentes. Qual é o brasileiro que não gostaria de estar com um sorriso bonito, né? Só que também é uma questão de, além de ser prevenção, de você cuidar e tal, e as pessoas às vezes se descuidam, também é uma questão de você ter o dinheiro para pagar, para poder investir na sua saúde. A Enéia está preocupada. Celso Russomano, vai ficar pela metade isso e ainda sem o dinheiro? Pois é, por que nós estamos trazendo a Enéia hoje aqui? É claro que a gente tem uma quantidade grande de reclamações de todos os tipos. Se você for saber, se você quiser saber, mais de 70 mil reclamações. Mas a gente vai trazendo casos aqui para que você conheça os seus direitos, né? E aí vai a dica, a orientação que todo mundo gosta. Em primeiro lugar, todo profissional liberal, universitário, dentista, médico, engenheiro ou qualquer um outro, de quem você vai contratar a prestação de serviço, é obrigado a fazer orçamento, sabia disso? Até mesmo se for na parte de estética, massagem, tudo isso vale? Tudo vale. Para qualquer profissional liberal, ele é obrigado a te fazer um orçamento. No caso da Enéia, eu não vi ela falando que foi feito um orçamento. Que ele foi pedindo diversos cheques em datas só marcava diferentes. É essa eu achei a discussão. Nossa. O orçamento, você vai fazer um implante dentário, você tem um tempo de maturação, ou seja, tem pessoas que precisam de fazer a calcificação do osso, o aumento do osso, né? Então é feito a Ana estava falando, é feito o enxerto, isso demora, né?
Tem pessoas que não precisam, você vai lá e coloca o parafuso direto, demora um pouco menos. Mas aí depois precisa a cicatrização da gengiva para que você coloque a coroa, como você está vendo aí no caso da Enéia, né? Já está tudo em ordem, a gente está vendo ali, a gengiva dela está em ordem, está tudo pronto para colocar a coroa. Mas cadê a data? Qual que é a data para colocação? Né? Aí é que o orçamento é importante. O orçamento discrimina o valor da mão de obra, ou seja, feito, que ele vai, né? Dos equipamentos a serem colocados, que seria, na verdade, o pino para a colocação do implante e depois da coroa. Ou seja, tudo isso tem um prazo e ele tem que pôr isso por escrito, assim como o valor que ele vai cobrar até o final do tratamento. Aí o consumidor se programa e vai pagando. Se ele não cumprir o que está por escrito lá, você tem um documento. Sabe o que a Enéia tem? Nada. Ele não absolutamente nada. Agora, Celso, muitas vezes a gente vai no dentista, ele fala, depois a gente vê. Aí você fala assim, então, você vai fazendo tratamento, depois a gente vê, e não fala o preço. O que o consumidor deve fazer nessa hora? Exatamente nessa hora que você deve dizer, eu quero um orçamento com as datas dos pagamentos, né, e o prazo de entrega do serviço. Você não está, às vezes a pessoa fala, mas eu vou ficar constrangida de falar para alguém que eu quero um orçamento. Não, gente, pelo amor de Deus, isso é um contrato. E o contrato começa pensando no seguinte, você está pagando, não está ali de graça. Se você está pagando, você está fazendo a sua parte. A parte contrária está aqui o orçamento, né, o valor que você vai pagar. E depois que você paga, o recibo do profissional. O profissional, assim como a empresa tem que dar nota fiscal, o profissional liberal tem que dar o recibo, que você inclusive declara no imposto de renda depois se você quiser, mas tem que dar o recibo, porque aquele recibo é o documento que você tem provando que você fez o serviço, né? Agora, conta pra gente, nada disso foi dado? Não, nada ele me deu, eu só recebi o dinheiro, chegava e marcava na fichinha, tinha a fichinha lá, fazia, que você nunca teve acesso a essa ficha? Não, ele nunca me deu. Enéia, me diga uma coisa, quando você chegou a primeira vez na clínica e fez a avaliação, ele já te falou quantos dentes seriam feitos? Ele chegou a comentar alguma coisa? Não. Qual seria o processo e quanto tempo demoraria? Então, que eu cheguei primeiro para consertar um dente que tinha quebrado, né, o dente da frente, e tirar o siso, que estava quebrado. Aí ele me falou do implante, né? Ele falou, Enéia... foi ele que sugeriu? Ele me falou se eu não queria fazer, aí falou... Para completar os dentes que estavam faltando. Isso, que estava faltando. Aí ele falou o preço, tudo, aí eu gostei. Falei, né, a gente vai fazendo e você vai pagando. Ele chegou a falar algum valor para você na época? Não, na época ele falou, cada um ficava 750, os 3 dentes ficaram 13 mil reais. Aí as outras coisas que tem para fazer, obturação, alguma coisa, ficou 500 reais, foi 3.500. Foi o serviço que ele fez. Isso mas você já pagou mais que isso? Já paguei mais do que isso. Mas pagou 5.500, paguei 5.500. Aí esse foi em setembro. Aí a gente trocou a obturação, consertou o dente, aí ele marcou para fazer o implante. Aí de primeiro ficava me enrolando, marcava e não fazia, o protético não tinha entregado e tal. Então foi 26 de setembro. O protético não tinha entregado a coroa, porque o pino era outro. O pino, ou seja, o parafuso, ele compra direto e coloca. Isso, ele falou que não tinha chegado, aí ontem eu falei assim, então vamos pedir para assustar o cheque, que eu já te dei e tal. Aí quando foi no dia 26 de setembro, ele fez, de 2012. Fez todos de uma vez? Desde 2012? 2012, setembro de 2012. Fez setembro de 2012. Isso. Fechamos o ano, nós estamos hoje dia 12 de dezembro. Isso, aí ele fez 2. Aí era para o dente ser colocado, a coroa, em fevereiro. Aí era os 2 que fez em setembro, colocaria em fevereiro. Aí quando foi em janeiro, faltava mais 2 implantes para fazer. Eu voltei lá em janeiro, ele fez 2 implantes. Aí ele falou assim, Enéia, em julho a gente já põe o implante e o de janeiro a gente já vai moldar. Mas para isso você pedia o cheque, né? Mentira, ele só pedia dinheiro o tempo todo. Aí eu pedia para minha patroa, ela me dava. Como é que ele explica isso? Era 3.500, depois aumentou para 5? Não, 3.500 era só o implante, a cirurgia. Aí faltava pagar? Sim, aí depois da cirurgia ele deu o preço da coroa, 500 reais cada dente, que são 4 dentes. Mas isso ele só foi te contar depois? Ele falou. Não, ele não falou que cobrava depois. Aí depois, no dia que eu fui para pôr a coroa, ele falou, cada coroa é 500 reais. Aí você adianta. Quer dizer, na verdade, você foi tomando conhecimento do preço à medida que o tratamento ia se fazendo. Porque o implante ele falou que cobrava um preço e a coroa outra. Aí no dia ele falou que era 500 reais cada um. Eu falei, tudo bem. Para evitar tudo isso que a Enéia está passando, você tem que pegar o orçamento prévio. Está no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. É obrigatório, não é que você vai pedir. A lei é muito clara, eu vou mostrar para vocês, né? Porque quando a lei obriga, quando a lei diz é obrigado, né?
é porque tem que ser cumprido, sob pena da empresa ou do profissional liberal ser autuado, multado. A multa vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR, dependendo do faturamento da empresa. Quanto mais fatura, mais cara é a multa. 3 milhões de UFIR dá mais ou menos 4 milhões de reais. Olha só o que diz o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviço, e aí enquadra-se os profissionais liberais, o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, os materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço, ok? Eu já falei bastante disso aqui, e depois que o consumidor aprova o orçamento, ele não pode mais mudar o preço. Vamos ligar lá? Independente do trabalho que dê, né, conversar Celso? com... Independente do trabalho que dê, né? Independente do trabalho. Se ele errou no orçamento, ele vai ter que ter prejuízo e vai ter que cumprir. Por isso que é como você diz, tem que exigir o orçamento e depois tem que exigir a nota fiscal, porque se o dentista for um bom profissional, aí ele vai entender perfeitamente, faz parte do jogo. Alô? Agora vai. Alô? 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 Estão assistindo a gente, estão vendo a secretária, nós estamos nos assistindo. Como chama o Nos assistindo. consultório? Alô? Não, só tem o nome dele na frente do consultório. Pois é, é o consultório do dentista Wagner, né? É. Quando você liga lá, o que acontece, né? Ele não atende, simplesmente. Quando ele vê o teu não atende. telefone? É, ele não atende. Oi, né? E quando você vai lá e bate na porta dele? É, eu já fui várias vezes, ele me deixa lá na porta e faz que não tá. Ah, mentira. É? Porque tem câmera lá na porta? Tem lá dentro. Tem câmera? Tem. Aí quando ele vê que é você? Ele faz que não tá lá. É? Assim, outra vez eu fui, ele marca outro cliente na mesma hora. Outra vez ele falou pra mim que eu tinha que agradecer que achei um dentista como ele. Eu falei, não tenho que agradecer, não te pedi nada. Eu tô pagando. Que absurdo. E você só achou ele porque é perto da sua casa. Não, Ninguém te indicou, perto. não tinha nenhuma ninguém me amiga, indicou, nada. Não. É porque era perto da minha casa Aí e eu você achei foi. que Você facilitava. deixou de estudar, não fez a faculdade para pagar o dentista? Estudar. Foi. Eu desisti, Pois que é, eu não conseguiria ela pagar. tinha entrado na faculdade para cursar Enfermagem. curso de enfermagem universitária, né? Uhum. E infelizmente largou porque estava pagando dentista para ficar com uma boa aparência, para conseguir trabalhar bem, etc e tal. E hoje está sem emprego e não consegue resolver o problema. E quando nós ligamos agora, como deu microfonia, vou explicar para você que está em casa. A gente liga para a pessoa, se a pessoa tiver com a televisão ligada, vai dar microfonia, a gente vai ouvir, né? A gente ouve a voz da gente em segundo plano. Aquele zumbido. E aí tem a voz também em segundo plano, né? Além do zumbido. Então, estão assistindo a gente, estão vendo a gente, e eu vou dar um recado aqui. Se a gente não conseguir falar, não tem problema nenhum, a gente vai até aí. Agora, eu quero lembrar que toda promessa feita, mesmo que seja verbal e não cumprida, caracteriza o crime de afirmação falsa e enganosa, e aí é caso de polícia. Se a gente não resolver o problema, você é obrigado a conduzir da forma que a lei estabelece. Ô Celso, a gente vai tentar ligar ainda pro dentista Wagner, mas enquanto isso, vamos lembrar do caso da Bruna? A Bruna, ela comprou um colchão que custou quase R$1.000, com 10 anos de garantia. Mas após 2 anos, o produto apresentou um afundamento e o fabricante ele não deu nenhuma atenção para a consumidora. Aí, claro, o super Celso Russomano entrou em ação e nós vamos ver agora como termina essa história. A cabeleireira Bruna Fiuza procurou o Patrulha do Consumidor porque comprou um colchão e depois de 2 anos, o produto apresentou deformações. Com isso, surgiram as dores nas costas da consumidora. Tá afundando, ó, tá todo afundado e não tô conseguindo dormir. Esse colchão tem 10 anos de garantia, tá todo afundado, ó. Ele só tem 2 anos de uso e tá desse jeito. Aqui tá o colchão que eu tô dormindo toda noite. Eu tenho que encher ele para dormir aqui, ó. Porque nesse colchão aqui não dá. Ligo na fábrica do colchão, ninguém atende. Mandei e-mail para eles, eles não respondem. Sem sucesso com o e-mail, Bruna tentou resolver o problema por telefone, mas desistiu. Ao vivo, no palco do programa da tarde, Celso Russomano entrou em ação. Celso, qual é a solução para isso? Eu pedi para ela
pegar um cabo de vassoura, e aí eu vou orientar você que está nos assistindo, e colocar o cabo de vassoura em cima da cama. Ela colocou o cabo de vassoura em cima da cama, depois eu pedi, pega uma régua, coloca de pé e vê o tamanho do afundamento. Quanto deu? 5 centímetros. Quanto? 5 centímetros de afundamento. Gente, E aí é que fica o problema, né? Porque dormir que é bom. Não consegue. E aí você liga lá na Inducol Colchões e o que acontece? Passa para um, passa para outro, depois cai a ligação. Sempre assim? Aí eu não liguei mais porque não é aqui, é no sul. Ela trouxe até o receituário médico das dores que ela está tendo e o remédio que ela está tomando. Por causa das costas? Para poder resolver o problema da dor na coluna. Há quanto tempo por causa que tem esse do colchão. afundamento? Começou o ano passado. Eles foram até lá fazer pelo menos uma vistoria? Não. Mas você chegou a falar com eles e disseram que iam ou não? Não, eu mandei o e-mail para eles. No site deles, eles não me responderam. Aí eu fui em outro lugar de para reclamar, reclamei. Aí eles responderam. E aí, quando responderam, disseram o quê? Qual a explicação? Falaram assim para mim mandar onde eu comprei, a loja. Aí eu mandei, aí quando foi, passou 30 dias para eles responder. Agora eles responderam pedindo as fotos. O Celso conversou por telefone com uma representante da fábrica de colchões. Oi, Silvia, tudo bem? É o Celso Russomano, tudo bem? Nós estamos ao vivo aqui para a Rede Record de Televisão. Nós estamos recebendo aqui a Bruna Fiuza de Azevedo, que reclama de que comprou um colchão da Inducol e o colchão deu defeito com mais ou menos 1 ano de uso. E que ela tentou diversas vezes o contato com vocês para resolver o problema. Passaram mais de 30 dias, o problema não foi solucionado, o colchão está dentro do prazo de garantia, vocês dão até um prazo de garantia bem grande, 10 anos, não é isso? Depende do produto. Então, no colchão dela... Hoje eu não tenho mais nenhum produto com 10 anos de garantia. Pois é. Ela tem a nota fiscal, tem a nota fiscal aqui, tô na minha mão a nota fiscal. E qual é a data da nota? A data da nota é 15/7/2010. E ela foi até a loja procurar pela garantia? Pois é, não só procurou, ela pode falar pessoalmente. Conta pra Silvia o que aconteceu. Então, eu fui na loja, a loja falou que depois de 3 meses de garantia da loja, depois é com o fabricante. Aí eu tentei entrar em contato com vocês não respondem e-mail, o telefone passa para um, passa para outro e só cai a linha. Aí eu decidi vir para cá. Que estranho. E você tem todos esses comprovantes de e-mail que você tentou falar com a gente? Tem os comprovantes, sim. Tem os comprovantes, Silvia. Agora, como é que faz quando o consumidor está com problema? O afundamento do colchão, de um lado é 5 centímetros, do outro lado é 4 centímetros. É um afundamento grande. Pede para ela, me passando o e-mail, com 3 dias a gente consegue dar um retorno para ela, né? E aí a gente vai ver como que a gente vai proceder à troca, tá? Mas isso é rápido, é coisa assim, de 1 semana, identificado o problema. Vamos providenciar a troca, em 1 semana a gente consegue resolver o problema. Parabéns, Silvia, ela. Parabéns pela sua atitude, viu? Não podia esperar outra coisa de uma empresa séria. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. A minha produção do Programa da Tarde, vai acompanhar esse caso, vai manter contato contigo, vai passar toda a documentação agora, daqui a pouco, para você. E aí você diz o que vai acontecer. Nós voltamos aqui para mostrar que a empresa trocou o colchão e que resolveu o problema, tá bom? Tá joia. Com a promessa da troca, nossa equipe foi até a casa da Bruna para saber se ela recebeu o colchão novo. Celso, estou aqui para agradecer a você pelo problema do meu colchão que foi resolvido, deu tudo certo. Quero agradecer a Ana, o Brito e a Tice, todos da produção, o pessoal da Inducol, que deu tudo certo. Obrigado, Celso. Sem vocês não teria conseguido. Ponto para a consumidora. Parabéns, Celso. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, aqui no Programa da Tarde, na Patrulha do Consumidor. Sabe que o dentista, o Wagner, ainda não atendeu o telefone no caso da Eneia, que está com o tratamento dos dentes pela metade, mas a gente continua insistindo, inclusive pela internet, tem uma espera. Até para dar o direito de resposta ao Wagner, que é o dentista, né? Ele tem o direito, né, de explicar por que é que não colocou os dentes da Eneia. Ele não sabe que a gente está ligando lá, então vamos ver o que é que ele diz. É o outro lado. A gente tem sempre que ouvir o lado de quem está denunciando, no caso a Eneia, e o outro lado
que vai se defender, que é o do dentista, o Wagner. É Exatamente. assim que funciona. Mas, enquanto a gente tenta falar com ele, tem uma outra história aqui impressionante, curiosa. A Viviana comprou pela internet 3 pares de tênis. No site tinha lá uma promoção de 80% de desconto. Que beleza! Mas quando recebeu a encomenda em casa, era apenas um par de tênis. E com os 2 pés esquerdos, não tinha nenhum pé direito. E o pior, o produto era falsificado. Vamos entender esse caso. A cabeleireira Viviana Garcia procurou o Patrulha do Consumidor porque comprou 3 pares de tênis pela internet, mas recebeu apenas um par. Eu resolvi entrar no site, né, que foi uma promoção bem interessante, né, um tênis de R$1.000 com 80% de desconto, né, chamou a nossa atenção e eu resolvi comprar. Né, entrei no site, comprei 3 pares de tênis. Um foi no cartão parcelado, o outro foi, os outros 2 foram à vista no boleto, né? Já tá pago, já veio a primeira no meu cartão, a do boleto também já foi debitado. Enfim, o tênis chegou, né? Só que chegou um par de tênis. Na verdade, não é bem um par. O tênis foi dos 2 pés esquerdo e o tênis é falso. Né? E pela propaganda, o que eu vi pela internet, parecia-me ser um tênis original. Ele tá com problema de acabamento, é um tênis que ele não é confortável, ele é um tênis duro, né? Então, ou seja, ele é totalmente pirata. Viviana faz uma comparação entre 2 calçados da mesma marca. Esse aqui é um original que eu comprei na loja. Olha só como ele é confortável. Olha, ele é molinho, super confortável. Ele é ótimo. Eu vou com ele trabalhar, vou pra academia. Faz tempo que eu tenho. É um tênis durável. Ele é muito bom. Aí compara com esse aqui. Esse aqui duro, não dá nem pra... Ó, não tem nem condições de usar um tênis desse. Esse aqui é pra acabar com o teu pé. Assim que chegou, logo quando eu bati o olho, eu já vi que não era um tênis original. A cabeleireira já tentou reclamar por telefone, mas... Não atende de forma alguma. Você pode ficar, não vai atender. Só fica a musiquinha. E agora a consumidora pede ajuda para garantir os direitos dela. O prazo era de 10 a 20 dias úteis após a aprovação, então já está atrasado a entrega dos outros tênis. Então, o que eu exijo da empresa é os 3 pares originais na minha casa. Tem que rir para não chorar, né? Tênis pirata, que eu acho que devia ser uma encomenda do pirata da perna de pau. Porque alguém ficou com os 2 pés direitos, ela só recebeu os 2 pés esquerdos. E agora, Celso, como é que ela vai resolver esse problema? É mais grave ainda, né? Porque além de não entregar, e o crime é de afirmação falsa, enganosa em relação à entrega, ainda tem a falsificação. A Ana Hickman tem um tênis igualzinho a esse. Não, igualzinho a esse, não, parecido. O meu é original, Celso. Igualzinho o original. O original. Eu vou mostrar algumas coisas porque o pirata, ele tenta ser igual, né? Esse é duro. Tem uma coisa que você de casa pode fazer para saber se o tênis é original. O original, normalmente, independente do valor, do preço, ele tem flexibilidade. Até para que você possa correr, né? Exatamente, para correr, para andar, jogar algum esporte. Agora, presta atenção. Tudo bem, eu tô grávida, mas você não precisa fazer muita força. Eu tô tentando dobrar, ele não dobra. Não, juro, esse daí deve quebrar a coluna. Outra coisa que eu também prestei atenção. Você correr com esse tênis, você vai pro hospital. Esse detalhe aqui da lateral, ó, que seria o símbolo da marca, essa parte toda aqui... Tá descolando também. Além de estar descolando... É mal pintado. É mal pintado, é mal feito, errado, não é. Aqui tem uma palavra que tá escrito pra aí, Wave Pro alguma coisa, sei lá o quê, não tem nada a ver. Esse tênis, o nome dele é Gel 15 4. Que é o que deveria estar ali, não isso. A Viviana tem um tênis, não é igual a esse da mesma cor, mas é original. Da mesma marca. Mostra como ele é flexível. Olha isso, olha a diferença. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Vai pro dela. Mostra de novo. Olha a flexibilidade dele. Aí sim.
Entendeu? Aí você pode correr É com esse ele. você comprou na loja. Esse eu comprei na loja. Né? Isso. Direitinho, com nota Olha fiscal. o símbolo Diga-se de da marca passagem, também. além de te mandarem 2 tênis do pé esquerdo, sem nenhum do pé direito, mandaram nota fiscal pra você? Só veio essa notinha, acho que tá aqui, ó. Tá aí com você. Tá aqui, só veio a nota de entrega. Agora, você só. não achou estranho quando você viu o preço? Porque é muito mais barato do que um tênis original na Então, loja? a gente acha estranho, porém, todos os sites que eu entrava, aparecia a janelinha desse site fazendo a propaganda. Aí eu resolvi Pois é. entrar, né, pra mim, que eu achei interessante, eu adoro tênis, né, então... Aí, quando eu entrei no site, eu vi pelas fotos, pareciam ser um tênis original. Não passava nem pela Você cabeça. ainda pensou, vou me dar bem, né? Com Vou me certeza. dar bem, compra baratinho e Agora, ainda... eu posso falar uma Olha o coisa? documento que eles mandaram, ó. Documento auxiliar de venda pedido. Nota isso fiscal existe? nem apareceu. Nem apareceu. Mas, E o Celso, consumidor como uma nota fiscal de um produto pirata, isso daqui é crime. Crime O que mesmo. eles estão fazendo? 3 crimes. Vendendo produto falsificado pirata, isso é crime. 3. Eu sei porque eu luto contra isso daqui todos os dias. Até porque falsificam os seus produtos, né? Falsificam isso daqui é uma coisa, eu vou falar o seguinte, além de ser um prejuízo para o seu bolso, também é prejuízo para a saúde. Claro. Quem usa esse tipo de produto, lá na frente vai pagar a conta. Olha, crime de falsificação, crime contra a ordem tributária por não emitir nota fiscal, crime contra a defesa do consumidor e afirmação falsa e enganosa. Isso é um absurdo. E nós estamos tentando falar com o site, eles não atendem. Agora, o que é mais grave nessa história toda, e eu vou dar umas dicas para você, daqui a pouquinho eu vou dar umas dicas para você de como você começa a desconfiar, de que o produto que estão te vendendo não é original. Mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, né, Brito? Nós vamos tentar falar com esse site que vendeu 2 pés esquerdos. É o tênis ainda pirata, é o tênis do Pirata da Perna de Pau. E vamos tentar falar também com o dentista, o Wagner, que atendeu a nossa amiga Enéia, que também está aqui e deixou o tratamento pela metade. O site está na linha, o site que vendeu os tênis piratas para nossa convidada aqui, a Viviana. Alô? 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 Eles estão na linha com a gente. Alô? 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 É o Best Mania, não é? É do Best Mania? Estão vendo que tá dando uma microfonia aí. Tá chegando lá o som. Tá. Alô? Olha só, estavam conversando com a nossa produção até agora. Sem saber, evidentemente, que nós estávamos ligando, porque se soubessem, iriam desligar o telefone. Né? Faz 30 minutos que nós estamos tentando falar com esse Best Mania. Não tem CNPJ no site, não tem CNPJ. E aí vai a dica para você que está nos assistindo. Em primeiro lugar, vai acessar um site para fazer uma compra. Veja se tem CNPJ, veja se tem endereço fixo, veja se tem telefone fixo, não pode ser celular, porque senão você está vendido. Olha só o que diz a lei, olha só o que diz a lei. A Bruna estava na linha com a produção, estava nos ouvindo. Venderam tênis sem nota fiscal, tênis pirata. Se eles não falarem com a gente, se eles não resolverem o problema, vai dar cadeia, porque isso é sério. Olha só, o que diz a lei para você que vai comprar num site. A lei estabelece o decreto 7.962, de 15 de março de 2013, para regulamentar essa situação dos sites aqui no Brasil. Determinou que é obrigatório o nome empresarial e o número da inscrição do fornecedor quando houver no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ, endereço físico, eletrônico e demais informações necessárias para sua localização e contato. Este site aqui, ó, Best Mania, vou mostrar para vocês, mandou esse documento aqui, ó, documento auxiliar de venda, que não é nada, não vale absolutamente nada, parece uma nota fiscal, mas não é. Tá aqui, ó, Best Mania. Mandou 2 tênis, olha aqui, ó, os dois aqui, ó, os 2 do lado esquerdo, olha só, os 2 do lado esquerdo, os 2 tênis do lado esquerdo. Não mandou do lado direito, ela comprou 3 pares, chegou 2 do lado esquerdo, falsos. Sabe como é que você vê que é falso? Olha, puxa aqui, ó, puxa aqui, puxa a palmilha, aí você vai ver aqui dentro, ó, não tem costura, não tem nada, é colado, de péssima qualidade. Como a Ana mostrou, olha, ele não dobra, ele é duro.
E o acabamento dele é todo mal feito. Olha só o original, usado. Olha aqui, vou abrir a palmilha para vocês verem, olha só. Olha aqui, olha, a costura. Aproxima mais um pouquinho a câmera aqui. Esse é o bom. Para mostrar, esse é o bom, tá bom? Olha aí a costura, esse é o original, né? A qualidade do tênis é outro, o acabamento é outro. Ele tem elasticidade para você poder correr. É outra coisa, totalmente diferente. Então, se a esmola é grande, diz o ditado já de séculos, os santos desconfiam. Então, aqui no caso dela, era de quanto por quanto tênis? De 999 por 200. De 999 por 200. Você acha que tem algum milagre nessa história? Milagre? Não. Nessa história, vendendo coisa, comprar produto? gato por lebre, literalmente. Não existe jantar de graça. Agora, nós vamos atrás, viu? Eu vou atrás, se vou atrás. E aí é caso de Polícia Federal, é pior crime. O negócio. Tem contrabando, produto pirateado, um monte de coisa. É bom que eles falem com a gente, nós vamos atrás. Você volta pra gente resolver o problema? Agora, volta. como você vai atrás se não tem endereço, não tem telefone, não tem nada, Celso? Não se preocupa que eu levanto. Não Super se preocupa Celso Russomano, é chique. Que eu levanto, pode ter certeza disso. É isso aí. O Celso Russomano não desiste nunca. Tanto que nós temos aqui a Enéia também. Olha, Enéia, fique tranquila que a gente vai dar jeito. O dentista ainda não nos atendeu, o consultório não atendeu, mas a gente continua tentando a ligação. E enquanto isso, eu quero falar de uma outra história aqui. Vocês lembram da história de um casal aqui, da Eliane e do Gustavo, que é o marido dela? Pois é. Olha só, eles pagaram para tirar a carteira de habilitação, mas a autoescola não cumpriu os prazos e ainda exigiu rematrícula. O Celso, pois é, um absurdo total. O Celso entrou no circuito e cobrou uma solução por parte dos responsáveis. Será que ele conseguiu? Confira. A auxiliar administrativa Eliane Oliveira veio pedir ajuda no Patrulha do Consumidor porque contratou os serviços de uma autoescola para tirar sua habilitação e a do seu marido. Informei que eu só tinha disponibilidade para fazer as aulas aos sábados. Eles informaram para mim que teria a disponibilidade para mim estar fazendo as aulas práticas aos sábados e domingo. Fiz todo o processo, fiz o CFC, fiz tudo direitinho. Entreguei a minha pasta na autoescola para ser encaminhada para o Detran, para poder estar agendando o meu exame teórico. A pessoa que me atendeu na época informou que tinha agendado e que tinha encaminhado para mim via SMS a data. Eu informei que eu não tinha mais aquele número de celular e que, portanto, eu não tinha recebido a mensagem do dia que eu teria que ter comparecido no Detran para fazer o exame teórico. Informei para ela estar remarcando essa data para mim. A atendente do Detran informou para mim que para mim remarcar o meu exame teórico eu estaria tendo um custo de R$50 e não de R$150 como a autoescola estava me cobrando. Quando foi fazer as aulas práticas, os problemas continuaram. Mesmo não podendo, fazendo um esforço, saí mais cedo do serviço para poder fazer as aulas. Agendei todas as aulas dentro do mês de junho. Quando estava faltando 4 aulas para mim poder terminar diurno, eles entraram em contato, informaram que havia falecido a mãe do instrutor, cancelaram as minhas aulas. Eu voltei no outro dia que eu teria a aula, que seria numa terça-feira. Quando eu cheguei lá, a Aline, quem estava lá naquele momento, informou para mim se eu não tinha recebido nenhuma mensagem informando que essa aula tinha sido cancelada, porque o Detran tinha bloqueado a autoescola novamente. As aulas foi agendadas tudo para agosto agora, sendo que era para me ter eliminado esse processo desde junho. O meu processo já venceu. E agora, depois de 1 ano que contratou a autoescola para conseguir a carteira nacional de habilitação, Eliane tem que fazer todo o processo novamente. Ou eles devolvem a minha pasta do Detran juntamente com a pasta do meu esposo e devolvem o meu dinheiro, porque eu não vou sair perdendo nisso. No palco, a Eliane contou mais detalhes do caso. Tem uma rotatividade tremenda nessa autoescola. De funcionários? Funcionário. Eu fechei contrato com uma atendente na época. Agora já são outras pessoas. Eu já saí do serviço várias vezes de manhã para poder ir nessa autoescola, me deslocar até a autoescola. Eu sou maltratada, porque eu fui maltratada pela última atendente que me atendeu, que foi na outra unidade, que fica também no Conjunto José Bonifácio, na Tamoio.
me atendeu super mal, falou para mim que o meu processo já tinha vencido e ela nem sabia se as minhas digitais iriam pegar para me conseguir fazer essas aulas de volante. Se nesse ano a pessoa não conseguir tirar a habilitação, então ela vai começar o processo de novo. Caduca. Exatamente. Mais um ano. Aí acontece o seguinte, se o aluno for responsável por esta situação, tudo bem. É responsabilidade dele, ele não compareceu para fazer aula, etc. Mas aí, no caso, não é responsabilidade do aluno, é responsabilidade da autoescola. Por sinal, é essa Centro de Formação de Condutores A Robles. Finalmente, o Celso conseguiu conversar com o Fernando, que é gerente da autoescola. Tanto a gente quer saber, Fernando, como é que fica e como é que a gente resolve o problema dela, porque ela quer o dinheiro dela de volta, ou então ela quer terminar a habilitação dela sem custos. Não, eu entendi, mas o senhor disse para mim que o processo dela chegou ao fim, né? Terminou. E na data que eu tenho, o processo dela ainda está válido. Bom, se está válido, por que estão cobrando dela, então? Pode falar, Aline. Não, mas a cobrança, qual cobrança que estão fazendo dela, para ela? Então, Fernando, estão me cobrando uma taxa de rematrícula no valor de R$200. E o meu esposo, ele foi a semana passada, ele fez o exame teórico no Detran, foi aprovado, foi para agendar as aulas dele prática, que seriam as aulas do volante, e vocês cobraram dele uma taxa de R$200. O sistema está bloqueado, ele não consegue agendar as aulas. Isso, essa cobrança que tem é referente ao contrato. Ô, Fernando, me diga uma coisa, você vai resolver o problema? A gente pode confiar nisso e voltar aqui e mostrar que resolveu o problema? Pode sim, pede para ela comparecer na autoescola. Então vamos fazer o seguinte, Fernando. Se você está dizendo que você é o gerente da autoescola, é isso? Isso, sou gerente. Então, se você está me dizendo que vai resolver o problema, eu estou confiando na sua palavra, que você está dando publicamente agora. E a nossa equipe, a minha produção, vai acompanhar o caso dos dois. E quando eles estiverem com a habilitação tirada, ou seja, depois de passar nos exames, eles vão voltar aqui para mostrar que vocês cumpriram a obrigação e eu dou parabéns para a autoescola, ok? Tudo bem. Será que esse caso terminou bem para a Eliane e o marido dela? Celso, eu quero agradecer, a autoescola cumpriu com o prazo, meu esposo já conseguiu tirar a habilitação dele, já está a caminho, a minha habilitação também já está a caminho, valeu, obrigado. Celso, valeu pela força, já consegui fazer a prova, agora só falta da minha esposa que em breve está aí também. Ponto para a consumidora! Ô Celso, só fazer um pequeno adendo nessa história aí, que é o seguinte, carteira de motorista não é uma coisa que a gente deva usar o verbo comprar. O certo é conquistar, através do curso, das provas, provar que se é um bom motorista. Para conquistar a carteira de motorista. O problema é que muita gente compra e muita gente vende carteira de motorista nesse país. Depois a gente não sabe por que tem tanto motorista barbeiro fazendo essas barbaridades na rua. De uma forma ou de outra, a Autoescola Repos cumpriu a promessa, está resolvendo o problema, parabéns. E seria tão mais fácil se as coisas não precisassem chegar aqui no programa da tarde, não é verdade? Enfim, mas de toda forma a gente está aqui para prestar serviço mesmo e para ajudar você que está com problemas. E a Enéia, o dentista, o Wagner, o dentista, Pois né? Vai atender, não? Não está difícil da gente falar com ele. Todos os telefones que a gente tem, não tem problema. Você volta aqui amanhã? Volta que nós vamos atrás. Eu a gente quero não ver. desiste enquanto não resolve o problema, tá bom? Quero ver o Celso indo lá bater na porta, ele olhar na câmera, não vai querer atender. Aí você chama a polícia, né, Celso? É fácil. Pois é, aí fica complicado. Aí vai ficar complicado pra ele. para quem não cumpre a lei, né? Isso aí complica para quem não cumpre a lei. Agora, quer saber... E ele vai pegar o aparelhinho na hora que você entrar lá e vai fazer assim... Não. Você quer saber o que nós temos para amanhã, Brito? Eu quero, tô curiosa. Lógico. Pois é, imagina uma consumidora que faz uma lista de presentes, né? Pra casamento? Numa loja para casamento, exatamente. E aí vão todos os convidados do casamento na lista lá, fazem as compras e ela não recebe os presentes. Mas peraí, os convidados não pagaram pelos presentes? Pagaram não escolheram à aquilo que vista e estava amanhã na vocês lista vão que ela saber. própria preparou? Amanhã A loja vocês não vão entregou? saber o que aconteceu. É do Arco da Velha, o que a empresa disse para ela quando ela disse assim, então me devolve o dinheiro, já que vocês não entregam. Ai, ai, Amanhã ai. vocês vão saber.
Alguém ficou com esses presentes. É bom, amanhã o Celso vai contar tudo direitinho. Obrigado, Celso. Valeu, Enéia, que volta amanhã.